Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube, que ontem decepcionou mais uma vez e agora pela Copa Libertadores da América. O Santos perdeu do Barcelona de Guayaquil 2-0 na Vila Belmiro. Gol de Garcês e um gol contra do jogador Pará. 2-0 Barcelona, o que complica o Santos, que agora precisa realmente vencer ou buscar, no mínimo, um empate contra o Boca jogando na Argentina. Esse começo de trabalho do Ariel Holan preocupa e preocupa demais. Nós vínhamos falando aqui sobre a nossa preocupação de o Santos não ter um time titular, claro, de não ter colocado o time titular em campo para testar antes do começo da Libertadores da América. Realmente, não queríamos ontem ver o Santos perder, mas não surpreendeu. O Santos totalmente desentrosado em campo, faltando ritmo de jogo, faltando intensidade. O Barcelona de Guayaquil jogava uma Copa Libertadores e o Santos parece que estava treinando em Atibaia. A noção que eu tive ontem foi essa. O Barcelona jogou uma decisão, jogou um jogo importante. E o Santos em ritmo de treino, porque pouco jogou em jogos oficiais esse time, né? A minha preocupação sempre foi testar mais Luan Pérez e Kaique Fernandes. Eu sempre tive preocupação quanto à zaga do Santos, não por falta de qualidade dos zagueiros, mas por serem zagueiros técnicos. Então, sempre me gerou essa preocupação se Kaique Fernandes e Luan Pérez é a dupla ideal para o Santos Futebol Clube. E ontem, mais uma vez, Luan Pérez dividindo a bola com a perna mole. Era um jogo decisivo. Felipe Jonathan, mais uma vez na esquerda, não foi bem, né? O João Paulo, que não tem porquê o João Paulo ser poupado. Goleiro precisa de ritmo de jogo. O Santos ontem teve 67% de posse de bola, mas uma posse de bola enganosa, um domínio enganoso, jogando para o lado e jogando para trás. A saída de bola do Santos, de trás, não leva a lugar nenhum. Ontem o João Paulo foi colocado em algumas situações complicadas 2 ou 3 vezes. É uma outra jogada que o Ariel Holan precisa corrigir. O João Paulo não tem qualidade com os pés para sair jogando. Ou ajusta isso e alguém, no momento certo, na hora certa, dá um bicão para frente, joga essa bola para frente, ou o Santos vai continuar apanhando. Não dá para o Luan Pérez ser o criador de jogada do Santos Futebol Clube. Não dá. Luan Pérez está criando jogada para o Santos Futebol Clube. Me lembra muito o David Braz, né? Lembra quando o David Braz era o criador de jogada, que o torcedor ficava louco da vida? É o Santos atual. Quem precisa criar as jogadas do Santos Futebol Clube é o Gabriel Pirani, tá certo? É o meio de campo do Santos Futebol Clube, é o Soteldo que precisa vir buscar um pouco mais, o Marinho precisa aparecer um pouco mais. Não dá pra gente depender do Luan Pérez como criador de jogadas no Santos Futebol Clube. Claramente, a falta de ritmo, a falta de competição atrapalhou o Santos ontem. Você viu um Barcelona mordendo, jogando uma decisão. E o Santos, sem intensidade, sem ritmo de jogo, sem entrosamento. Tudo isso nós havíamos falado um pouquinho antes. Eu fui criticado, inclusive, muitos me comparando com o José Calil e o Sormani, né? Criticando. Não era essa a intenção. A intenção era mostrar aquilo que eu estava vendo. O Santos jogou apenas um jogo bom no comando do Ariel Holan, que foi contra o San Lorenzo, na Argentina. Esse sim, o Santos jogou muito bem. Agora, no Campeonato Paulista, o Santos não fez nenhuma boa apresentação, nenhuma. O Santos não jogou bem contra ninguém no Campeonato Paulista sob o comando do Ariel Holan. Essa é a grande realidade. Ganhamos do Ituano não jogando bem, ganhamos do time da Inter de Limeira no final de semana também jogando mal, e perdemos jogos pífios. Contra o São Paulo 4-0, contra a Ponte Preta 3-0. E a importância de colocar o time para jogar era justamente chegar bem na Copa Libertadores da Libertadores da América. Foi assim que o Crespo tem comandado o São Paulo. E o São Paulo ontem voou em campo. Ele colocou o time principal no Campeonato Paulista, poupou quando o calendário estava mais apertado e o São Paulo chegou voando na Copa Libertadores da América. Era começo de trabalho. Na minha opinião, o Santos utilizou mal esses 2 primeiros meses do Ariel Holan. Acho que ele se precipitou.
Foi um teste em demasiado, testar é importante. Eu continuo concordando com testes no Campeonato Paulista. Agora, testes pontuais. Por exemplo, se o Pará ia jogar ontem no meio-campo, por que não ter testado o Pará contra a Ponte Preta ou contra a Inter de Limeira no meio-campo? Essa é a grande dúvida. Né? Essa é a grande dúvida. O Campeonato Paulista, quando a gente utiliza o Campeonato Paulista para testes, é justamente para testar alternativas diferentes. Como, por exemplo, 3 zagueiros, que o Ariel Roland testou no último jogo contra a Inter de Limeira. Foi interessante. É uma alternativa para corrigir a problemática defesa do Santos. Agora, isso não quer dizer que vale a pena testar 3 goleiros no Campeonato Paulista. Por que colocar o Vladimir contra a Inter de Limeira? Será que passa na cabeça do Ariel Roland que o Vladimir vai ser titular? É a única justificativa para ele testar 3 goleiros no mesmo campeonato. Então, alguns testes foram feitos de forma excessiva pelo Ariel Roland. O Santos chegou frio numa partida importante da Copa Libertadores da América e realmente culminou na derrota de ontem contra o Barcelona de Guayaquil. Continuo achando que o Ariel Roland é muito competente. Não é momento de pensar em demissão de técnico, troca de técnico. Não comparo o Ariel Roland com o Gesualdo, mas é preciso mudar. É preciso mudar o rumo, mudar o caminho. Esses jogadores são perfeitos fisicamente. Tem que colocar para jogar. O Marinho tem que jogar mais. O Soteldo tem que jogar mais. Um jogador de 23, 24 anos. Não tem por que ser poupado. O Ariel Roland precisa definir o seu goleiro. Essa zaga precisa jogar todos os jogos. Não é uma defesa que passa confiança. O Kaique Fernandes é um bom jogador, tem muito talento, mas não está pronto. O Luan Pérez precisa melhorar, principalmente na bola aérea. A zaga do Santos é inoperante na bola aérea, defensivamente e ofensivamente. Então, esses testes precisam acontecer no Campeonato Paulista. Não adianta colocar Luiz Felipe para testar, a gente já conhece o Luiz Felipe. Vladimir, com todo respeito, a gente já conhece o Vladimir. Tem que colocar esse time para jogar. Testar alternativas dentro desse próprio time. Esses são os testes que o torcedor espera. Esses são os testes que o torcedor quer ver. O Ângelo, por exemplo, jogando ali mais centralizado, como meia, pode ser uma das alternativas de criação. É um jogador arisco. O Lucas Lourenço, que ontem entrou bem. O Caio Jorge jogando como segundo atacante. O Lucas Braga voltando ao time. O Lucas Braga tem jogado muito melhor do que o Soteldo. É um jogador mais agudo do que o Soteldo. O Soteldo ontem não foi mal. Mas o Lucas Braga, toda vez que entra, é mais importante do que o Soteldo para o Santos Futebol Clube. Então são essas alternativas que o torcedor do Santos quer ver como teste no Campeonato Paulista. Então temos aí mais uma oportunidade contra o Novo Horizontino sexta-feira, jogando fora de casa. O Novo Horizontino, um time complicado. Depois temos o Corinthians na Vila Belmiro no domingo e contra o Boca na terça-feira. Jogos dificílimos para o Santos Futebol Clube. Jogos dificílimos, encardidos para o Santos Futebol Clube. E agora eu quero ver a estratégia que será utilizada pelo Ariel Roland. Continuo achando que a estratégia inicial foi errada. E agora o calendário realmente está apertado. O momento de poupar era agora. O início era para você colocar intensidade, para você dar ritmo aos jogadores, escolher o seu time titular e fazer jogar, como o Crespo fez no São Paulo. Agora sim o calendário está apertado. Agora era momento de poupar, por exemplo, contra o Corinthians no próximo final de semana. O Ariel Roland inverteu a estratégia. Vamos ver qual será a estratégia dele daqui para frente. Bom, sobre os muros pichados da Vila Belmiro, reforço aqui a minha discordância sobre essa ação. O torcedor precisa questionar, precisa criticar. O torcedor santista não pode se acostumar com a derrota. O que eu tenho visto, muito torcedor acostumado em perder, acostumado em ser derrotado. Não é esse o caminho. O Santos é gigante. O Santos é tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 22 vezes campeão paulista. Temos que nos acostumar com a vitória. Derrota não representa o Santos Futebol Clube. Agora, o torcedor tem que cobrar isso nas redes sociais, fazer um protesto pacífico no CTI Pelé, mas nada de pichação. Pichação não está de acordo com a tradição do Santos Futebol Clube. Varandeiros, é isso. Somente um desabafo.
O Santos que passa por um momento delicado esportivamente. Eu tenho falado muito aqui e concordo com a opinião, principalmente de José Calil, quem eu vi no final de semana, um dos únicos que realmente também estava preocupado com esse começo de trabalho do Ariel Roland, que o Santos administrativamente está muito bem. Nota 10 para Andrés Rueda até agora no comando do Santos Futebol Clube. Mas esportivamente o Santos não está legal. O Santos está muito abaixo e esse ano realmente preocupa se o Ariel Roland não entender o Santos Futebol Clube e não entender o momento do futebol brasileiro. Realmente pode ser um ano preocupante para o Santos 2021. Varandeiros, um grande abraço, valeu galera, até mais, tchau!